11h10 do dia 7 de dezembro de 2010, terça-feira. Em pé. Havendo quórum legal essa proposição de Deus, declaro aberto o trabalho desta sessão especial. Quero comunicar aos presentes de que esta sessão especial se realiza em face de requerimento subscrito pelos vereadores Adelar Rosbach, Ademar Dorschmidt, Adriano Remonte, Eudes Dallagnol, Espírito Ferreira, João Martins, Leoclide Pizunin e Paulo dos Santos, que convido o diretor subtenente da Endur a fim de prestar esclarecimentos acerca da sua competência administrativa vinculado ao cargo. Em face da acolhida do convite desta casa, convido o senhor José Eduardo Bertozzi Correia, diretor subtenente da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo, Endur, para fazer parte da mesa dos trabalhos. Não é melhor pensar em conta. Cumprimento os senhores vereadores, imprensa, servidores da casa, assessores, representantes de algumas entidades aqui presentes e demais pessoas que fazem parte hoje aqui nesse recinto. Sejam todos bem-vindos. Concedo a palavra aos autores do requerimento, que terão um prazo de 3 minutos para uma breve explanação sobre os motivos do convite para a realização desta sessão especial. Iniciando com o vereador Adelar Rosbach. Senhor presidente, eu gostaria que o nosso vereador Paulo Santos, que é o mais interessado nos assuntos, que ele fizesse o começo dessa reunião. Vereador Ademar Dorschmidt. Primeiramente, bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais vereadores. Vereador Adriano Remonte. Vai usar a tribuna? Tudo bem. Senhor presidente, senhores vereadores, a nossa imprensa presente, a comunidade que se encontra aqui, nosso bom dia. Primeiramente, pedir desculpas um pouco quanto ao meu pronunciamento, que está difícil a minha voz aí diante de um resfriado e está difícil de falar. Eu quero me dirigir ao Zequinha, carinhosamente, da forma que nós o conhecemos, da forma que nós nos encontramos, nos cumprimentamos como pessoas públicas, pelo trabalho que nós exercemos no município de Toledo. E de antemão quero deixar bem claro o meu posicionamento, diretor, que de forma alguma alguém está se dirigindo pessoalmente a uma pessoa que aqui está sentada. Nós, como vereadores, por obrigação, diante da denúncia feita por um ex-trabalhador da Endur, tivemos que tomar esse manifesto e nos posicionarmos aqui nessa Casa de Leis. Por isso, nós fizemos o requerimento, convidando-o para vir fazer parte dessa sessão especial, para ver se, de certa forma, Vossa Excelência pode colaborar com o que se diz verídico ou não verídico diante das denúncias feitas. Eu gostaria de saber, Vossa Excelência, depois terá o tempo para responder, quando Vossa Excelência assumiu a Endur, se contactou, de alguma forma? Pois não, senhor presidente. Senhor vereador, nesse momento seria manifestação. As perguntas são posteriores. Eu acho que me pronunciei muito bem,
que o Zequinha terá o tempo depois para se pronunciar, então é a minha manifestação e é da forma que eu entendo que quero me dirigir nesse momento. Sei que ele não vai poder responder, já de antemão eu fiz a minha colocação que depois terá o tempo para responder. Bom, mas eu quero depois, faz parte da minha introdução, eu quero saber do dirigente, né, se houve alguma contactação, de alguma irregularidade, né, há quanto tempo isso vem ocorrendo, enfim, para nós aqui podermos dar continuidade na ação dessa casa. Por isso, desse convite. Então, senhor presidente, senhores vereadores, não vou fazer as perguntas, mas já de antemão deixo claro que nós estaremos fazendo perguntas dessas envergaduras, para que nós aqui dentro dessa casa, diante de todas as denúncias feitas, e também deixo claro, foi feita uma através da Rádio Integração, mas outra já tivemos conhecimento, então para podermos dar procedimento aos trabalhos dessa casa, que com certeza não cessará hoje na sessão de hoje. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Vereador Adriano Ramonte. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, bom dia, Zequinha, todos que estão acompanhando, a imprensa. Agradecer pela presença do secretário, pela disposição de estar aqui, tirando nossas dúvidas. E espero que a gente possa sair hoje dessa sessão especial com as nossas dúvidas sanadas e que a gente possa dar uma resposta para a sociedade sobre as denúncias que a gente recebeu nessa casa e também via a imprensa. Vereador Eudes Dallagnol, vereador Expedito Ferreira, vereador João Martins. Por favor, tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, especialmente o Zequinha. Meu bom dia a todos. Bom, como nós tivemos uma certa denúncia contra a Indur, que ocorreu há poucos dias pela Rádio Integração, nós, vereadores, representantes do povo e fiscalizadores, eu gostaria que o meu amigo, colega Zequinha, por mais diante do seu nervosismo nos dias que se passaram, eu acredito pela seriedade que o Zequinha vem fazendo junto à administração pública, ocupando um cargo de confiança e como diretor ou superintendente da Indur, nós, representantes do povo, nós temos por obrigação, Zequinha, não por perseguição, mas por obrigação, diante da denúncia que foi feita contra a Indur, e hoje a Vossa Excelência, sendo responsável pela Indur, nós não teria uma outra saída, a não ser convidado ou convocado a sua presença na data de hoje aqui. Então eu gostaria que que o meu admirador, que com toda sinceridade, eu tenho pela pessoa do Zequinha, eu não gostaria que o senhor levasse a coisa para o lado político ou de perseguição, mas sim para justificar a sua seriedade diante do trabalho que você vem prestando na nossa comunidade. Então essa é a minha posição hoje, e com certeza, nós vereadores, investigadores, fiscalizadores, nós temos por obrigação de convocar e que o senhor, por gentileza, deixe os teus esclarecimentos diante do conhecimento que a Vossa Excelência tem aquela empresa prestadora de serviço para o nosso povo. Seria isso, muito obrigado. Vereador Leoclides Bisonim. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, assessores, a nossa saudação.
Nós, vereadores, não temos que nos justificar por que é que nós estamos trazendo pessoas aqui para prestar esclarecimento. Nós, vereadores, como fiscalizadores, julgadores e legisladores, estamos apenas, e quando eu digo apenas, é muita coisa, cumprindo a nossa função de vereador. E como vereador, se convidamos um colega nosso, eu digo colega nosso porque eu sou funcionário público aposentado e o senhor José Eduardo Bertozzi, no momento, está exercendo a função de funcionário público, nós temos que, de fato, aqui, dizer que nós apenas estamos cumprindo a nossa função de vereador. E, como tal, o requerimento acatado pela presidência, votado, convidado o superintendente da Indur, cabe a nós, a partir deste momento, fazer as perguntas devidas. A sociedade nos cobrou, vocês, vereadores, por que é que vocês não estão fazendo nada? Por que é que vocês não instalam uma CPI? Quando procurado, senhor José Eduardo, pelos meus colegas vereadores, disse o seguinte: primeiro, vamos saber de fato se nós temos elemento suficiente para instalarmos uma CPI. A hora que nós tivermos os elementos suficientes, aí sim vamos instalar uma CPI. Então, de comum acordo dos vereadores, se fez esta forma especial para que se pudesse convidá-lo. Então, estamos aqui, de fato, para tentar tirar as dúvidas. Tentar tirar as dúvidas. Se não houver o esclarecimento necessário por parte de Vossa Senhoria não tem nenhuma dúvida que este vereador, que sempre assinou CPI contra quem quer que seja ex-prefeito, até contra mim, se um dia quiser fazer uma CPI, eu assino embaixo, nós vamos e fazer uma CPI, sim, senhor. Então, hoje, nós estamos aqui, de fato, para tentar, vamos ouvi-lo, e se não, eu já digo da minha parte, se este vereador não se sentir satisfeito com as respostas vindas do superintendente da Indur, a partir da semana que vem, ou a partir de amanhã, nós poderemos assinar uma CPI, sim. Muito obrigado, senhor. Vereador Paulo dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar de forma muito especial o José Bertozzi, carinhosamente conhecido como Zequinha, e que prontamente aceitou o convite, e nesse sentido quero parabenizá-lo, porque Vossa Senhoria não estava obrigado a vir a esta Câmara prestar esclarecimentos, pois foi convidado. Mas é bom que um homem público esteja preparado para situações como essa. Afinal de contas, nós todos aqui recebemos dinheiro público, não só recebemos como salário, mas também, de certa forma, manipulamos o dinheiro público advindo dos nossos munícipes. E, portanto, é bom que nós estejamos preparados a todo momento para prestar esclarecimentos de notícias verdadeiras, de notícias infundadas, de acusações verdadeiras, de acusações não verdadeiras. E o nosso papel enquanto vereador é exatamente esse, de chamá-los, e essa casa tem o dever de proporcionar esse tipo de sessão especial. A sessão especial, ela está regulamentada através do artigo 302, no entanto, ela não tem um formato, e me parece que é a primeira sessão especial da história da Câmara de Toledo. Já teve, mas o Eudes estava dizendo que, pelo menos nesses últimos anos, foi a primeira sessão nesse sentido. Então, ainda estamos, de certa forma, todo mundo aqui se adequando de como é que nós fazemos uma sessão especial. No regimento, por exemplo, não tem tempo. Ele tem que o presidente vai abrir para que... E eu espero aqui que todos tenham as condições de tirar todas as dúvidas.
que não seja regrado por tempo, porque senão nós vamos engessar a sessão e não vamos chegar ao que nós precisamos, que é ouvi-lo e ter as informações necessárias. Pois bem, a sessão especial foi solicitada aqui por 8 vereadores. Esses 8 vereadores tiveram como base uma declaração do ex-vereador e ex-diretor administrativo da Endur e ex-secretário de Meio Ambiente do município de Toledo, o Marco Antônio Pereira, o conhecido em Toledo como Pastor Marco, que fez algumas afirmações na nossa mídia local, na Rádio Integração, no programa Café da Manhã, dirigido pelo Jair Scarpato, Doni Tavares e outros profissionais daquela rádio. E a afirmação que ele fez, aliás, ele fez várias afirmações, mas a central, a que nos provocou e a que nos chamou a atenção e fez com que nós solicitássemos esta sessão, foi exatamente a afirmação que ele fez de que a Endur teria feito compras no valor de R$1.500.000 sem o devido processo licitatório e que este abacaxi havia caído no seu colo e que nesse momento exato o senhor estaria fazendo de tudo para ajeitar essa situação. Então, a base da nossa sessão especial é essa. Obviamente virão outras perguntas e nós queremos saber mais coisas, porque a Endur, como eu tenho dito aqui, e me permita dizer isso, a Endur, do nosso ponto de vista, é uma caixa preta. Uma caixa preta porque nós dificilmente temos acesso a informações, apesar de ser uma empresa pública. Eu vou respeitar o presidente, apesar de, como eu disse no regimento, não ter tempo, mas eu vou respeitar e vou depois fazer as perguntas necessárias. A partir desse momento, nos termos do parágrafo 2º do artigo 301 do Regimento Interno, concedo a palavra, por tempo cronometrado de 15 minutos, para pronunciar-se sobre o tema relacionado ao convite, o senhor José Eduardo Bertozzi Correia. Bom dia a todos, bom dia ao presidente da Câmara, aos senhores vereadores, a todos os presentes. Eu gostaria que, o que eu tenho que pronunciar, eu tenho que responder a vocês. O que vocês me perguntarem, eu estou aqui à disposição para que eu possa esclarecer a todos vocês o que vocês querem saber. A minha fala é a resposta para vocês. Concluída a manifestação do senhor José Eduardo Bertozzi Correia, concedo a palavra aos vereadores que poderão formular perguntas, devendo restringir-se ao assunto exposto durante 2 minutos, sendo que o convidado terá 5 minutos para a resposta. Inicialmente, concedo a palavra aos autores do requerimento para formularem perguntas. Iniciando com o vereador Adelar Rosbach. Bom dia, Zequinha, José Eduardo Bertozzi Correia, nosso nome. A gente fica feliz por você ter vindo aqui, de livre e espontânea vontade. Como diz o Paulinho, já não precisava ter vindo aqui, mas veio, com certeza, fazer os esclarecimentos necessários. Toda essa polêmica, Zeca, começou, inclusive por coincidência, no dia em que o pastor Marcos esteve na Rádio Integração, no programa Café da Manhã, do Jair Scarpato, e logo em seguida esse vereador também foi lá dar uma entrevista. E eu chegando na rádio, eu ouvia as conversas do pastor Marcos, onde ele inclusive estava afirmando, colocando afirmações de que a Endur estaria com um déficit de R$1.500.000. E logo após, quando chegou a minha vez da entrevista, inclusive o Jair Scarpato logo me pediu, e dizendo como eu era um vereador, eu tinha obrigação até, na afirmação dele, de nós fazermos uma fiscalização e um pedido à Endur sobre esse valor que hoje estaria, que o pastor Marcos havia falado, de R$1.500.000. Inclusive, por coincidência, um dia antes, nós estávamos conversando, inclusive lá na Endur, onde Vossa Excelência havia me colocado que não era um valor de R$1.500.000, mas valores de 200 mil, de 400 mil, com folha de pagamento, e de débitos a pagar, as futuras contas a serem pagas, chegaria a 1.200.000, uma coisa assim, 1.300.000, eu não recordo exatamente os valores.
Então, o que surgiu isso? Quando chegamos aqui na Casa de Leis, na segunda-feira, logo todos os vereadores, como todo mundo escuta as rádios Toledo, me questionaram se eu assinasse junto esse pedido de informação. E com certeza, como fiscal do nosso município, eu com meu companheiro João Martins e demais vereadores, em 8, fizemos esse pedido para que Vossa Excelência realmente viesse aqui e fizesse um esclarecimento sobre esse valor que o pastor Marcos, nosso ex-companheiro de Câmara aqui, declarou lá na Rádio Integração. Então, na verdade, o nosso pedido para que Vossa Excelência viesse aqui foi em cima desse valor dos 8 vereadores. E, logicamente, todos os vereadores querem saber disso, não só os vereadores, como a imprensa, a comunidade presente, de que realmente o que existe de verdade nisso e o que não existe de verdade nisso nessa declaração do pastor Marcos. Bom, vou explanar bem legal aí para a gente ter uma explanação legal. Em 2 de fevereiro eu assumi a Endur. Trabalhei os 4 primeiros anos como diretor técnico da Endur. Vim à prefeitura, trabalhei 1 ano como secretário de planejamento e voltei para a Endur como superintendente. 2 de fevereiro nós assumimos, nós verificamos, pedimos toda a documentação da Endur, toda a parte de documentos, o que tinha para pagar, para a gente ficar inteirado da empresa como que ela estava. No dia 7 de fevereiro, se eu não me engano, foi feita uma reunião, o prefeito estava lá no local, para a gente mostrar qual era a situação da empresa, quem estava assumindo e quem estava deixando o cargo lá, para a gente saber quais eram as contas que a gente tinha que pagar. E lá estava toda a atual diretoria, conjuntamente com o diretor de administrativo, Marco Pereira, e estava a antiga diretoria, que era o Moacir e o Lorival Neves Júnior, que tinha saído, entrado eu e o Marcos Pereira. Fizemos o levantamento, lá existia contas a pagar, todas documentadas, todas elas com licitações, desde o mês 9 até o mês 1, estavam em atraso algumas contas, que ela dava R$487 mil. Todas documentadas, todas com licitações. Aí foi conversado, entre as conversas, o que a gente iria ainda ter em fevereiro, as contas que iam vencer em fevereiro, que já estava documentada. A soma dessas contas documentadas em fevereiro, e mais o que a gente tinha que trabalhar, ia dar mais R$420 mil para a gente assumir naquele mês de fevereiro. E mais a folha de pagamento para 180 funcionários, que dava 350 mil. Essa conta chega em 1.257.000. Esse foi o valor que foi conversado dentro dessa reunião, na entrega do cargo para a gente lá, para a gente ficar sabendo o que a gente estava assumindo. O Marco Pereira estava lá e essa foi a conta que foi mostrada. Se ele falou em 1,5 milhão, ele estava errado. Era 1.257.000. E não existia nada de contas sem nota fiscal, ou se tinha nota fiscal e não existia licitações. Não havia nenhuma conta, a não ser as contas que estavam documentadas, e se vocês quiserem, está lá o mês de janeiro, o que devia, estava lá, tá? 487 mil de contas a pagar. Para mim está boa a explicação. Vereador Ademar Dorschmidt. Novamente cumprimentar já o presidente dos vereadores, também o Zequinha. Nas falas do pastor Marcos, ele diz o seguinte: incompetência é uma pessoa que fica 8 meses e consegue deixar um rombo de R$1,5 milhão. Outra fala, ele diz que as reuniões são feitas de portas fechadas. Só para me localizar diante da pergunta. Que há uma quantidade imensa de nota de preços de serviços que não tinha licitação na Endur. As perguntas são claras. Você contatou algum tipo de problema na direção da Endur? E se foi feito alguma compra sem licitação? Essas duas perguntas. Se você, no teu entendimento, aponta alguma coisa errada diante das compras, e se é do teu conhecimento, se há alguma compra sem licitação.
Como eu falei, Ademar, nós fizemos uma reunião, a diretoria que estava lá passou todas as contas que nós tínhamos que pagar, que estava lá, que era 487 mil, que eram contas a pagar, e as contas que iam vencer em fevereiro, e as contas que nós íamos ainda executar, que nós tínhamos que comprar material, arrumar equipamento todo, que normalmente acontece. Então, eu não recebi nenhum documento que não tivesse sido documentado, eu não recebi nenhuma conta a pagar que não tivesse documento. Então, tudo que o pastor falou, eu acho que ele tem que provar, porque eu não vi nada disso. Se ele tem em mãos alguma coisa, eu não sei. Do dia 2 de fevereiro para cá, eu tenho condições de falar o que foi feito lá. Antigamente, antes do dia 2, eu não tenho noção e não tive nada na minha mão que comprovasse alguma irregularidade lá. Só um complemento. Eu me dou quase por satisfeito, mas a última fala. A partir do dia 2, você garante, no caso, que não tem. Anteriormente, na sua opinião, tem alguma errância disso? Pode ter ocorrido? Olha, eu não recebi nada que eu tinha que pagar que não estava documentado. Obrigado. Eu não posso falar nada porque não tive acesso a nada e se tivesse eu teria que ter pago. E alguém teria que me cobrar lá que a Endur estava devendo. Não houve isso na minha gestão lá. Obrigado, Zequinha. Vereador Adriano Armante. Zequinha, só para tentar entender. Primeira pergunta, quem estava antes do senhor lá? Qual o diretor que estava antes? E você disse agora há pouco, respondendo ao vereador Pelanca, que o Marco Pereira havia dito que tinha 1,5 milhão lá de déficit, de dívida. E aqui, eu tenho a gravação da rádio quando o vereador Pelanca diz para o Jair Scarpato que ele tinha conversado contigo na quarta e que Vossa Excelência estava preocupado, porque você tinha preocupadíssimo, pois estava com um déficit de 1,5 milhão na época, e que hoje está praticamente solucionado. Então, Vossa Excelência disse que o Marco Pereira havia dito de 1,5 milhão. Mas aqui temos o vereador Adelar também dizendo de 1,5 milhão. E que o senhor disse para ele 1,5 milhão. O senhor lembra dessa conversa de quarta-feira que vocês tiveram sobre esse valor? Você deve ter entendido errado. O que ele falou na rádio é que, na época que eu assumi, depois de um tempo, nós conversamos no Iara, eu e ele. Paulinho sabe que também frequenta o Iara. Eu conversei com o Pelanca, eu estava preocupado que nós tínhamos 1.257.000. Esse é o número. Se o Pelanca comentou a 1.500.000, ele deve ter comentado alguma coisa errada. 30 segundos. Na verdade, na conversa do pastor Marcos, que ele foi de 1,5 milhão, eu continuei a conversa de 1,5 milhão. Mas é como eu falei, quando eu me pronunciei anteriormente, eu falei do 400 mil, 300 mil, 400 mil, que paciente me falaram no clube, inclusive, e realmente esse valor não chega a 1,5 milhão, é 1.250.000 e pouco. Então até eu falei isso no pronunciamento anterior aqui, né, que eu fui na conversa quando o Jair Scarpato me falou de 1,5 milhão que o pastor Marcos falou, e eu continuei falando de 1,5 milhão. Né? Mas a conversa realmente que o Zeca passou para mim foi outro valor que me está inspecionando agora. Então, na verdade, eu não via feita a conta somada, na soma que agora eu somei, 1.257.000 reais. Eu falei 1,5 milhão porque o pastor Marcos, o Jair Scarpato me pediu de 1,5 milhão e eu continuei falando 1,5 milhão. Né? Então, realmente, a conversa que nós tivemos, ele me passou esses 3 valores, né? E eu, na época, não somei. No dia, não somei isso, né? Então, a pergunta que o pastor está fazendo, realmente, eu falei isso na rádio, porque o pastor Marcos falou de 1,5 milhão e o Scarpato me falou de 1,5 milhão. Eu continuei falando desse valor de 1,5 milhão. Mas hoje, eu diminuí e vi que realmente o valor não é 1,5 milhão. Estava certo? Realmente, nós conversamos logo depois que eu assumi, um dia no Iara, e eu pus para ele que a minha preocupação era eu conseguir pagar os 487 mil, né, que é um valor alto para uma empresa, está toda hora. Mas com isso nós começamos a ter o desenvolvimento e nós conseguimos até a curto prazo pagar essa dívida. Eu só quero reforçar aqui o que está escrito, que foi falado na rádio pelo vereador Adelar. Você falou do Iara, mas está aqui, ó. Eu estava na Endur quarta-feira conversando com o diretor Zequinha. Eu estava na Endur. Tá. Ele, com os diretores Zequinha, que é nosso amigo, ele dizia que estava até
quando ele pegou, até preocupado quando ele pegou, preocupadíssimo, pois estava com déficit de 1,5 milhão na época. Então, só para tentar entender, você falou no Iara, Não. e o Delar falou que foi na quarta. Ele esteve na quarta-feira conversando, ele não conhecia a Endur, foi lá conhecer. E nós batemos um papo e acabamos conversando sobre isso também. Mas quando eu conversei com ele, foi logo após eu ter assumido, lá no Iara eu conversei com ele. Mas segundo aqui na rádio, ele fala que estava poucos dias atrás. Ele esteve na quarta-feira antes dele ir na rádio. E ele conversando com nós lá, e nós mostrei para ele que o que tinha sido feito, já estava pago todas as contas, que nós não tínhamos mais conta. Então, mas aqui diz que na quarta-feira você ainda tinha confessado para ele que estava preocupadíssimo, pois estava com déficit de 1,5 milhão, não. Ainda na quarta. Não, isso aqui que está escrito, eu estou Senhores só vereadores. repetindo. Não, eu estou entendendo o que você está falando, o que ele falou na rádio. Então você pode perguntar a ele, porque isso não foi conversado com ele no dia. É só para tentar lembrar a conversa de vocês, se você relembra a conversa da Endur na quarta. Tá, nós não tivemos essa conversa, eu não estava preocupado, tanto que a dívida já foi paga. Que foi quarta-feira, já está paga essa dívida. Seria isso, senhor presidente. Só gostaria de deixar um pouco mais claro, são 2 minutos para a pergunta e 5 minutos para a resposta. Na sequência, não ficando satisfeito, novamente poderá pedir para se manifestar novamente. Então, vamos ser bem claros, não vamos abrir um debate aqui entre a pessoa que veio aqui a responder as perguntas e os vereadores. Só lembrando, senhor presidente, que eu tive claro. uma parte na minha pergunta. Eu me senti prejudicado. Tudo bem. Vereador Eudes Dallagnol. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, comunidade, a imprensa. Bom dia, Zequinha. Senhor presidente, a pergunta também que eu tinha dúvida já foi feita por 3 vezes. Então eu me abstenho já estou satisfeito com as respostas que o Zequinha deu. Não tenho outras perguntas para fazer, porque para mim o que eu gostaria de ouvir também já ouvi. Então eu passo adiante a palavra para o próximo vereador. Vereador Expedito Ferreira não está presente. Vereador João Martins. Bom, mais uma vez, bom dia, Zequinha. Na verdade, as perguntas que eu teria de fazer já foi feito pelo Ademar Dor Schmidt. Essas seriam as perguntas. Eu não quero ser repetitivo e, para mim, no momento, está bom. Vereador Leoclides Bisuni. José Eduardo, você foi para a Endur substituir o Moacir Vanzo porque estava tendo problema na Endur. Caso contrário, Vossa Excelência, eu acho que não estaria na Endur nesse momento, está fazendo um bom trabalho, eu acho que na Secretaria de Habitação, não era? Habitação, Planejamento? Planejamento. Então, Vossa Excelência, Vossa Senhoria foi convidado para ir para a Endur, com certeza, para melhorar a questão administrativa. Porque quando Vossa Senhoria chega na empresa e se depara com um déficit deste tamanho, alguma coisa não ia bem administrativamente na Endur. Gostaria até que Vossa Excelência pudesse até responder esse primeiro item, depois nós continuamos com a segunda parte da pergunta. Eu fui pego até de surpresa, né? Que o Zé Carlos, 6 meses depois que eu estava no planejamento, ele já tinha me convidado para me voltar lá. E aí eu tinha pedido para ele que eu não tinha interesse de voltar para a Endur naquela época. Aí no final do ano, ele me convidou de novo para me voltar a Endur. Aí em janeiro, em uma reunião de todos os secretários, ele simplesmente trocou todo mundo e pediu para mim que eu voltasse a Endur, que existia, ele mesmo sabia, que existia uma dívida lá dos valores que não tinha sido pago ainda, estava documentado. Ele me falou que ele tinha me pedido voltar por eu ter tido trabalhado 4 anos lá e já conhecia a empresa, como ela deveria ser tocada para poder ter agilidade a empresa, para poder fazer todas as obras, porque é uma empresa municipal e ela tem serviços imensos. Nós temos várias obras dispensadas e nós temos que ter agilidade para a gente poder executar todas as obras que o prefeito está fazendo. Esse foi o pedido dele para mim. Ele sabia que existia essa dívida desde do mês 9 até o mês
um que devia ser pago e ele pediu para mim ver se eu poderia voltar lá e trabalhar. Eu concordei com ele e até propus para ele que quando eu conseguisse pagar toda a dívida, eu gostaria até de sair da Endor e voltar para o meu trabalho aqui na sociedade. Zequinha, a pergunta, José, justamente o que era, por que é que se chegou, você falou agilidade, estava então tendo morosidade, a administração não estava desenvolvendo, como é que se chega a R$500 milhão numa empresa? Aí vem uma pergunta estranha também. Uma empresa que trabalha 90% das suas obras, trabalha para o município de Toledo. Quando não é para o município, trabalha ao fazer aqueles asfaltos do interior, mas também é para o município, que a metade é pago pelo município. O município de Toledo, o executivo, estava atrasando os pagamentos. Qual era o problema da dívida entre Endur e o executivo? Bom, eu não vou saber o porquê que existia aquela dívida, porque não fui eu que fiz. Eu sei que quando eu entrei lá, existia essa dívida documentada, eram algumas peças, alguma compra de materiais, está lá na Endor, documentado tudo. Agora, o motivo de não ter conseguido pagar essas dívidas, provavelmente é não ter conseguido fazer obras e recebido essas obras após a execução. Não existia nenhuma obra lá a receber, existia a contas a pagar. Bom, eu acho que, com certeza, Vossa Excelência sabe do que eram esses atrasos. Por que esse milhão? Eu não tenho nenhuma dúvida que o município de Toledo, eu acho que o município de Toledo tem algumas contas a pagar e que eu acho que não foram pagas na época correta. Eu concordo, quem trabalha 90% para o município de Toledo, faz obras para o município de Toledo, não haveria razão de ter 1 milhão, eu diria que R$500 milhão que estava atrasado, esse aqui, os 487 é atrasado mesmo, esse aqui é atrasado. Os 420 estava vencendo. E a folha de pagamento é uma coisa normal. Então, se você pegar aqui 487 com mais 420, vamos lá que nós vamos chegar aqui a R$507,5 milhão. Ou a diretoria da Endur não estava tendo poder de cobrança para o executivo, ou o executivo estava atrasando o pagamento de obras, ou administrativamente estava havendo um colapso, porque R$500 milhão numa empresa que não deixou de trabalhar nem um dia, Zequinha, eu acho que ela não deixou de trabalhar nunca, ela sempre estava trabalhando. Então, eu sinceramente, não, essa história da chuva também é complicada, ela pode fazer diversos serviços. Então, na verdade, eu não entendo aqui, eu quero ser sincero com você, eu não entendo como é que se chegou a esse déficit aqui, porque ela sempre estava trabalhando, o executivo é aquele que nunca faltou dinheiro, claro que algumas obras poderá, na liberação, demorar um pouco mais, mas eu sinceramente não acho aqui justificativa para esse R$1 milhão, praticamente metade vencida e a outra parte a vencer. Então, estava tendo problema administrativo. Eu não estou dizendo que aqui conste irregularidades, ilegalidade, mas em termos de gestão aqui, estava muito ruim. Isso não adianta aqui, nós tapamos só com uma peneira, estava tendo uma péssima gestão naquele momento em Endur. Bom, eu não posso falar, não existia nenhuma obra do município a receber da Endur. Todas as obras que a Endur tinha feito, ela já tinha recebido, o poder público tinha pago corretamente a Endur, só existia essa conta de 487 mil, que estavam lá para ser paga. Agora, eu não posso falar o que houve, porque eu não estava lá, não fui eu que fiz essa dívida. Então, se houve uma má gestão ou outra coisa, não sei. É pior do que eu pensava, então, senhor presidente. Vereador Paulo dos Santos.
Luiz Fritz. Primeiramente, os vereadores que assinaram o requerimento. Primeiro, senhor presidente, quero saber assim, eu tenho 2 minutos para fazer todas as perguntas que eu tenho, ou eu posso me reinscrever, aquilo que eu estava preocupado de tornar em GC. Vereador Paulo, não se preocupa. O interessante seria, fazer na sequência as perguntas, vou lhe conceder o tempo. Não lá muito alongado, né? Mas vou lhe conceder o tempo. Vossa Excelência é democrático e... Na verdade, eu não vou... não tem... Tem coisa que não tem como espremer, né, Zequinha? Vai sair do Zequinha mais ou menos aquilo que a gente está ouvindo. Né? Que se houve irregularidades, houve em outro tempo. Isso a gente já ouviu umas 4 ou 5 vezes. E só para localizar, superintendente da Endur, de 2009 até 2010, Mossinger, Moacir Vanzo e o Zequinha, José Bertossi. Diretor administrativo, Lorival Neves Júnior, que está aqui, e o Marco Antônio Pereira. Então, nesse período 2009 2010. Antes, eu não consegui chegar quem eram os dirigentes da Endur. Primeira pergunta, Zequinha, você considera a Endur uma empresa transparente? Considero. Você, nesse sentido da transparência, quais são os mecanismos, aonde que eu quero chegar? Nós temos dificuldade, nós vereadores, dificuldade de termos informações da Endur. Por questões políticas, por questões da correlação de força aqui na Câmara, porque a gente não consegue aprovar um requerimento. E, no meu entendimento, enquanto oposição, eu não creio que isso seja de graça. Eu creio que isso seja uma ordem de alguém maior, de alguém do Executivo, ou seja, do prefeito, para que não passe os requerimentos exatamente para que nós não cheguemos a algumas informações da Endur. Por isso nós dizemos, a Endur ela tem uma capa de proteção e é uma empresa realmente uma caixa preta hoje para nós. Tenho notícia também que uma entidade em Toledo, uma entidade que nasceu aí em 2008, 2009, chamada Observatório Social, não tem conseguido ter informações da Endur, que não tem tido acesso, e a resposta é que, apesar da Endur ser uma empresa privada, pública, ela tem contas que não podem ser abertas à sociedade organizada. Então, por isso que eu fiz a pergunta se considera ou não uma empresa transparente. Segunda pergunta relacionada a essa. Diante do fato... E sem que nós precisemos abrir uma... Passou meus 2 minutos? Diante dos fatos, e Vossa Excelência, Vossa Senhoria, concordaria em deixar que uma comissão, mesmo sem CPI, para que a gente não chegue ao nível da CPI, a gente está fazendo um esforço enorme para não chegar ao nível da CPI, você concordaria que uma comissão de vereadores dos mais diferentes partidos que compõem essa casa, de repente um membro do Observatório Social, de repente um membro da Ordem dos Advogados do Brasil, de repente um membro do Ministério Público, um membro, de repente, da ATI, Associação Toledana de Imprensa, que a gente forme uma comissão e requisite alguns papéis, alguns documentos, sem fazer nenhum tipo de comprometimento com as atividades da Endur, você concordaria nessa visão de transparência? Tá, vamos começar a responder. Sobre o Observatório Social. O Observatório Social, quando eu entrei lá em fevereiro, ele me mandou uma carta pedindo que fosse colocada no site todas as contas e os pagamentos da Endur. Está colocado desde fevereiro no site da Endur. Quem quiser entrar lá, você vai ver as contas e todas as licitações que são feitas. Ele acompanha todas as licitações nas aberturas lá na Endur. Observatório, sempre que pode, ele está lá com uma pessoa acompanhando as aberturas das licitações. Então, tudo que eles nos solicitaram está sendo feito para o Observatório Social. Em relação a essa segunda pergunta tua, não posso te dizer aqui se eu posso fazer isso ou não. Eu teria que ver com o meu jurídico qual é a relação sobre isso, se eu posso
fazer essa solicitação tua, deixando que seja feito ou não. Isso eu posso te responder após eu ter uma orientação jurídica da empresa, se eu posso fazer isso ou não. Pois bem, me permita ler aqui uma das falas do Marco Pereira, e aí eu quero ouvir a sua observação sobre ela, a sua reflexão sobre ela. O Jair Scarpato, diante da fala do Marco, diz: então são atos irregulares dentro da Endur de 1.500.000. Aí o Marco Pereira responde: pelo menos até onde eu acompanhei, não tive como acompanhar muitas coisas, algumas reuniões eram de portas fechadas e não dava para saber o que estava acontecendo. Mas o que eu percebi, o pouco tempo que fiquei, eram empresas que não eram licitadas e não estavam habilitadas para prestar serviços. Eu falei para o outro diretor que havia uma quantidade imensa de notas de preços de serviços que não tinha licitação com a Endur. Vou repetir. Eu falei para o outro diretor que havia uma quantidade imensa de notas de preços de serviços que não tinham licitação com a Endur. E aí, a maioria das pessoas sabem como se fazer para resolver esse problema. Para esquentar, para fazer valer as notas, para resolver este problema. O executivo sabe disso. Inclusive, foi feita uma reunião conosco para discutir o que fazer com isso. Eu acredito que estão até hoje lutando. Ele sabe disso, sabe perfeitamente que não estou mentindo aqui. Eu fiquei 3 meses na Endur, quando cheguei já tinha esse abacaxi desse tamanho. Graças a Deus não mandei fazer nenhum serviço. Foi dito para mim que era só para cuidar da parte burocrática. Só correr atrás de papéis, graças a Deus fiquei pouco tempo. Estou vivendo sossegado. Então esta é uma parte da entrevista do Marco Pereira, é uma fala contundente, faz uma acusação absolutamente grave, porque ele diz o seguinte: tinha reuniões de portas fechadas, mas ele, enquanto diretor, também tinha acesso a algumas ações. E que do que ele tinha acesso, ele percebeu de que... Está gravando, senhor? Ele percebeu de que eram empresas que, portanto, prestavam serviços, não tinha licitação e depois, segundo as informações aqui, o papel de vossas senhorias era de esquentar notas. Então, eu gostaria que vossa senhoria fizesse um comentário sobre isso. É uma acusação grave, é basicamente o que nos movimentou a fazer essa sessão especial. Tá. Sobre reuniões de porta fechada. É até constrangedor eu falar, mas eram as pessoas que tinham a receber da Endur, que eu tinha que sentar e conversar e pedir um apoio deles para mim poder pagar as contas que estavam atrasadas. Então, eram fornecedores que estavam para receber desde o mês 9, 10, 11, que eu recebia na minha sala, e eu tinha que conversar e pedir para eles que eles nos dessem um apoio para a gente poder pagar mais para frente aquelas contas e eles continuassem a entregar as licitações, obras e materiais que a gente tinha que comprar ainda, que eles continuassem a fornecer. Essas eram as reuniões de porta fechada que eu tive com alguns empresários que tinham que receber as contas que estavam atrasadas. Tá. Então, bom, basicamente, então, o senhor confirma parte da fala do pastor Marco, do Marco Pereira, politicamente conhecido como pastor Marco, de que então havia mesmo reuniões de portas fechadas, que nem o diretor administrativo podia acompanhar. Não, era eu e alguns empresários que eu estava. Não, nem todos precisava ser de porta fechada, nem atendo ninguém lá. Se qualquer um for lá, vai ver que a minha porta está totalmente aberta. Se houve algumas que eu estava com porta fechada,
é porque era tão constrangedor pedir à pessoa que continuasse a fornecer material para a gente poder continuar as obras. Mas então, de qualquer forma, existia algumas reuniões Existiu, que eram de portas não fechadas. estou discordando dele. Eu discordo dele dos papéis, documentos, que ele fala que existia documentos, isso não teve. Não existe, e ele fala que existia documentos que ele viu. O que ele viu eram as contas que tinha que ser paga. E essas reuniões, algumas de portas fechadas, era somente com empresários ou com outros agentes políticos do Executivo Municipal? Única reunião que nós tivemos, estava toda a diretoria anterior, a nossa diretoria, o Marcos estava junto. A única reunião que nós tivemos de porta fechada. E as outras reuniões que eu tenho de porta fechada é quando eu convoco todos os meus encarregados das obras, que a gente senta para discutir as obras durante o mês. Sim, mas o senhor disse que tinha reuniões também com fornecedores de portas fechadas, para que era constrangedor. As pessoas que tinham para receber, eles iam lá conversar para ver quando que eu conseguiria pagar as contas que estavam atrasadas. O senhor lembra que empresas que eram essas? Ah, Paulo, eram várias. Mas era em que ramo? Ramo de serviços? Todos, ramo de materiais de construção, peças que foram compradas para arrumar o equipamento. São as mesmas, todas as equipamentos, compras de materiais, tudo isso daí, Paulo. As contas que nós entramos, se vocês quiserem, em janeiro você pode ir lá, vai ter o relatório do que tinha em atraso. Todas as empresas que estavam para receber, que davam os 487 mil reais. Ao que o senhor atribui concretamente essa situação, né, essa situação de que o outro diretor tenha deixado, como o Marco Pereira diz aqui, esse abacaxi, a exatamente o que atribui isso? Porque nós temos pouco sinônimo para isso. Ou foi incompetência administrativa, ou foi irregularidade planejada, né? São basicamente as duas possibilidades. A que é que o senhor atribui que essas pessoas tenham lhe deixado num estágio de constrangimento para fazer pedidos, quase que implorando pedidos para que os fornecedores continuassem vendendo? Olha, Paulo, eu não sou um expert para detectar o que eles fizeram, e não sou eu que vou falar se foi incompetência ou se foi administração. Então eu me abstenho dessa resposta, porque não sou eu que devo julgar a diretoria anterior. Satisfeito, vereador Paulo? Senhor presidente, só mais algumas perguntas essenciais. Eu estou tentando aqui fazer um acompanhamento no site da Endur, e tem lá no site da Endur as compras e prestação de serviços de janeiro até, se não me falha a memória, até outubro, exatamente, até outubro. E aí a gente tem uma empresa lá chamada Abageu, Geologia e Meio Ambiente Limitada. O que o senhor me diz desse tipo de serviço? O serviço de geologia é um serviço necessário? A empresa Endur, ela necessita ter um geólogo por cada pedreira. Então nós pagamos mensalmente para esse geólogo, para ele verificar a pedreira, e a usina é um geólogo. É uma empresa de construção civil, ela é necessária perante a UCREA de ter o geólogo por cada da pedreira e de ter engenheiros responsáveis pela empresa. Eu fiz essa pergunta porque eu imagino que a Endur realmente tenha que ter esse serviço mensal. E eu cheguei aqui a um valor de pouco mais de 11 mil reais com esse serviço. Por outro lado, eu constatei que o Jornal do Oeste, que me parece que é o jornal oficial, ele tem consumiu pelo menos nesse período, de janeiro a outubro, 16 mil reais, 16.260. E algumas coisas me chamam a atenção aqui. Alguns meses, como o mês de julho, foi zerado, não teve um centavo de pagamento. Ele vem, aqui dá exatamente uma média de R$ 1.600 por mês, R$ 1.626. Então ele vem pagando R$ 1.600, R$ 1.500, R$ 1.200, janeiro, fevereiro, março, até junho. Em julho ele zera. Aí em agosto, dá um salto para 3.499. Provavelmente, Paulo, não foi pago no mês de junho
e foi pago no mês de agosto as 2 parcelas. Em setembro, aí é o contrário. Setembro, 3.170, em outubro, 0. Então, não sei se por causa de outubro ser o mês eleitoral, não sei. E são publicações assim, ó, as maiores publicações no dia 31 do mês, no final, exatamente no final do mês. Me permita dizer isso, é a interpretação política que eu faço, quase que parece uma parcela de pagamento ao Jornal do Oeste, porque sempre quase que tem um dia exclusivo de pagamento no final do mês. Por outro lado, então, um gasto com imprensa de 16 mil reais até agora, tem mais 2 meses, que vai certamente, deve chegar aí, então aos próximos dos 20 mil reais. E essa imprensa oficial do Estado, qual é a publicação oficial do Estado? É a publicação oficial. Que gasta 4 mil, gastou pelo menos, gasta em média R$ 468 reais. São tantas publicações, é necessário tantas publicações assim para chegar a um valor de 16 mil em 10 Todas meses? as publicações de licitações a gente tem que fazer. Quantas licitações tem Aí por mês? nós tivemos também o concurso público. Paulo, provavelmente sai em torno de 5, 6 a 7 licitações mensal. Tá? Eu não tenho uma média aqui exata de quanto é por mês, mas todas as publicações de chamamento de funcionários para assumir cargo, das convocações dessas pessoas, elas são publicadas. E isso a gente paga, cada publicação a gente paga as taxas pela metragem no jornal, que é o Jornal do Oeste. E o Jornal do Estado, né, que é o Diário Oficial, todas as publicações também vai para o Diário Oficial. Eu só gostaria de, para finalizar, definitivamente não, acho que nós iniciamos um processo, Zequinha, e certamente nós precisaremos aprofundar mais sobre isso, mas para não sair com a pecha de novo, de que a gente está dando uma anormalidade na sessão, apesar de não ter em lugar nenhum tempo, mas eu gostaria só de pedir, se há possibilidade, eu sei que Vossa Senhoria vai viajar agora, final do ano, né, a maioria dos servidores que têm o direito a férias vão sair, gostaria de saber se há possibilidade de fazermos um contato do encaminhamento que eu dei, no sentido de nós formarmos uma comissão, ainda antes deixar essa autorização ainda antes da sua viagem, que eu sei que essa semana, pudesse contatar com o jurídico da empresa, para que a gente possa constituir ou não esta comissão, para fazer uma avaliação, fazer umas solicitações de notas desse período. Então, gostaria de deixar esse pedido ao senhor. É o que eu falei para você. A minha resposta, eu tenho que conversar com o jurídico, ver qual é a real situação da tua solicitação, e depois, nessa semana, a gente pode te dar a resposta, não tem problema nenhum. Por enquanto. Vereador Deoclides Bisonin, mais uma pergunta. Senhor José Eduardo Bertoni, eu não me conformo com a Endur, prefeitura rica e Endur quebrada. Não me conformo, tem aqui o diretor, e olha, nós, nas entrelinhas, nós ouvimos muita coisa. O pessoal dizia, a Endur está quebrada, a Endur está quebrada. Todo mundo dizia, nas entrelinhas, a Endur está quebrada. Não, isso é de gozação. A Endur não está quebrada e nós não queremos que a Endur quebre nunca. Quando se constata agora que havia um atraso de 7 meses, porque quem fez o serviço em setembro e chegou para falar com Vossa Senhoria em fevereiro, daí para frente, né, você assumiu em fevereiro. Então, veja bem, 7 meses de atraso é uma situação não sei se é pré-falimentar, mas não dá para admitir que uma empresa como a Endur ficasse devendo atrasando o pagamento durante 7 meses. Alguma coisa estava errada. Setembro,
outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quer dizer, foi pago um mês de mais, quer dizer, 7 meses esse ano. 7 meses. Então não dá para admitir que a Endur, que nós queremos que ela, né, que os seus funcionários, lá tem um time de funcionário fantástico, lá que tu sabe disso, Zé. 7 meses. E aí, quem assina os cheques da Endur, só para a gente saber. Quem assina os cheques? Diretor superintendente, diretor financeiro e o diretor técnico. O diretor administrativo, então, ele não tem nada a ver com... Não. Ah, bom, porque... Eu achei o seguinte, o diretor administrativo, mas o administrativo dele, então, não sei o que ele administra, então, porque, sinceridade, que ele não assina nada, é o diretor técnico, o diretor financeiro e o presidente, e o superintendente. São 2 assinaturas no cheque. Então, na verdade, o diretor administrativo, acho que não precisava estar na reunião mesmo, viu, Paulinho, porque não seria decidir nada, ele não assina nada, qual é a responsabilidade? Depois vamos perguntar para o Lorival o que era a função do administrativo lá dentro. Tanto que o diretor administrativo foi extinguido e foi colocado um controlador interno na Endur. Nós aprovamos aqui nesta casa essa função, porque, de fato, a conclusão que se chegou é que não precisava existir mesmo. Tanto que só está aí a verdade. Então, superintendente, aqui, se não é com Vossa Excelência ou com quem quer que seja, o Executivo sabia muito bem como é que estava a Endur. E eu tenho certeza que Vossa Excelência não foi convidado para ir para lá, só para se trocar de cargo, né? Com certeza, depois de olhar esses números aqui, um atraso de 7 meses, Vossa Excelência foi visto como o salvador da pátria. Vai lá, pelo amor de Deus, que a Endur está em situação calamitosa, porque nós ouvimos muitos funcionários falar assim, a Endur está quebrada. Como a Endur está quebrada? A Endur não pode estar quebrada. Ela não para de trabalhar nunca. Ela trabalha para a gente que paga. Como é que a Endur está quebrada? Então, eu já perguntei uma vez, mas se não, Vossa Excelência falou que nós temos que perguntar para o anterior por que é que a Endur chegou a essa situação de atrasar 7 meses de pagamento. Já que Vossa Excelência não poderá responder, nós teremos que dirigir esta pergunta e depois talvez convidar aqui outros para... Mas que, na verdade, o problema aqui estava seríssimo, com certeza estava, senhor superintendente. Bisoninho, tanto que a Endur não estava quebrada, que em março, no dissídio do trabalho, nós pagamos o NPC, que é o índice da construção do sindicato da Endur, 4,77. Em abril, nós demos mais 3%. Continuamos com o bônus de R$ 140 que o município parou de pagar. Em outubro, demos mais 3% de aumento e aumentamos o bônus para 160. Se uma empresa estivesse quebrada, ela não conseguiria dar todo esse aumento para os funcionários. Em setembro, nós abrimos um restaurante para os funcionários lá, onde o funcionário paga o almoço a 98 centavos. Então a Endur não está quebrada e ela continua trabalhando 99%, não é nem 90%, é 99% das obras que a Endur faz é do município. E o município honra com todos os pagamentos a Endur após a conclusão da obra. Que bom, mas só estou dizendo assim, que na época, quem deve 7 meses, quem está em atraso 7 meses, não está em situação boa. Então, hoje ela está em situação boa. Fui abrir agora. Na oportunidade aqui, se ela estava em 7, quem deve 7 meses, no nosso caso aqui, eles tinham tomado a casa, tinham tomado tudo. Nós aqui, quando devemos 2 meses, CEPROC e Serasa. Então, quando os empresários sentavam com Vossa Excelência e perguntavam, pelo amor de Deus, me pague um pouco daquilo que a Endur está me devendo, é porque a situação estava gravíssima. Eu não pode dizer que é falimentar, mas era gravíssima. Vereador Ademar Dorschmidt. Bom, Zequinha, eu vejo a tua pessoa uma tranquilidade muito grande. E eu senti ontem, inclusive, eu liguei
Liguei para ti ontem porque eu tinha uma viagem a Brasília hoje, e como eu era um dos autores do requerimento, o vereador Paulo também estava se programando para lá, eu liguei para ver se eu não poderia adiar essa sessão para sexta-feira. E tu falou, não, eu quero ir logo, eu preciso ir lá, porque eu quero me desfazer desse problema, e eu quero ir sim. Mal entendido. Desse mal entendido. Eu vejo que tu está bem tranquilo. Agora, muito feliz o vereador Leoquides Bisonin no que coloca no sentido da dívida, enfim. Analise, vamos fazer uma análise rápida aí. Uma dívida de R$487 mil, certo? Certo. Se o município é detentor de 99% dos trabalhos da Endur, paga em dia, certo? Não tinha nada a receber, correto? E essa dívida foi sanada agora em 8 meses de trabalho seu. 4 meses. 4 meses. 4 meses foram pagos R$500 mil. E vinha se alastrando essa dívida. Então, por isso que eu quis novamente usar a palavra, falar que tu foi muito feliz no que você se pronunciou aí nesse momento, com muita tranquilidade, mas que houve algum erro, lá atrás houve, e eu já quero, de antemão, avisar que nós teremos que fazer outras sessões e chamar outras pessoas, porque se houve uma dívida de R$500 mil que foi sanada em 4 meses, e hoje não tem dívidas aqui. A dívida do mês que você compra e vai pagando. Normal. Vai pagando. Então, nós precisamos saber realmente o que aconteceu para chegar, né, num valor, numa dívida dessa. Essa é o meu posicionamento, a minha análise rápida que se faz nesse momento. Porque a gente tem um pequeno comércio. Se você deixa uma dívida num decorrer do tempo, de repente ela é sanada, alguma coisa houve. Aumentou a capacidade de trabalho? Não, ela trabalhou sempre, todos os dias, e deu continuidade de trabalho nos mesmos dias. Então, houve alguma falha administrativa ou algo parecido com isso, e nós devemos tomar conhecimento. Como falou o vereador Paulo também, que nós temos uma dificuldade muito grande para fiscalizar a Endur, que é uma autarquia, nós não conseguimos, não tem jeito, certo? Então, acho que é o momento também de fazermos isso para o bem da Endur e para o bem de pessoas que talvez são acusadas. Acusado não, que são citados o nome, que nem está sendo citado o teu nome nesse momento, né, como fazendo parte, como dirigindo a Endur e não tendo culpa, talvez, do acontecido. Então, eu quero, assim, gentilmente, parabenizá-lo pela posição que tomou ontem e hoje demonstra aqui tranquilidade no que fala e conhecimento no que fala. Só no levantar dos fatos, eu não me dei por contente, porque eu não consigo entender como se consegue pagar uma dívida em 4 meses e por que houve essa dívida. Obrigado. A dívida desses 4 meses refere-se muito aos volumes de trabalho que você executa. Em fevereiro, quando nós entramos lá, o nosso faturamento foi só R$793 mil. Em março, nós tivemos um faturamento de 1.061.000. Só em março houve um acréscimo de quase 250 mil que nós pudemos pagar de conta nesse faturamento que a gente teve em março. Então, o faturamento mensal mínimo que a Endur tem que ter mensal para ela poder andar sem ter alguns problemas de pagamento, ela tem que ter um faturamento mínimo de R$800 mil por mês. Aí você consegue pagar todo o teu material que você compra, as peças que você compra. Então você tem que executar mês a mês um faturamento de R$800 mil. Só para complementar, concordo com o seu raciocínio, mas se eu faço um trabalho no valor de R$700 mil, eu compro menos. Claro que se tem a despesa da folha de pagamento, enfim. Mas se eu, no mês, eu vendo menos, eu compro menos. Então, é essa análise que eu quero fazer. Mas só que na construção civil, você começa uma obra em um mês e talvez você não acaba naquele mês. A tua compra é tudo daquele mês e o recebimento da tua obra só quando você acaba. Você vai receber só no outro mês. Então, você não tem entrada no mês onde você fez a dívida e só vai ter o recebimento no outro mês. Então, após um mês e outro, pode ser que você
você tenha mais gasto num mês e no outro mês você teve menos gasto e teve o recebimento naquele mês. Então o teu lucro daquele mês, ele se torna um pouco maior. Vereador Paulo, 2 minutos. Cada Gostaria pergunta. que fizesse as perguntas. O senhor pulou eu, hein? Também vou perguntar. Posteriormente. Eu gostaria que o Zequinha fosse... Eu vou tentar fazer elas em bloco, porque senão não vai dar tempo. Só porque o Zequinha vá pensando aí e possa responder qual é a receita e qual é a despesa da Endur mensalmente. A outra questão você acha correto, acabou de dizer aí, tem dito, que 90% dos serviços são prestados à prefeitura. 99%? Você acha correto que haja dispensa de licitação em todos os serviços com relação à Endur? Falo isso porque nós tivemos aqui alguns auditores da Controladoria Geral da União que vieram para fazer umas auditorias de outros problemas aqui do município e que eles se depararam com a questão da Endur e eles disseram, mas espera lá, a Endur, apesar de ser uma empresa pública, ela deveria, exatamente igual às demais, participar de processos licitatórios. Então a prefeitura não poderia o tempo todo fazer dispensa de licitação e contratar diretamente a Endur. Ela deveria abrir um processo licitatório. Se a Endur fizesse preços menores que as demais empresas do mesmo ramo, aí sim a Endur ganharia. Então, só para deixar essa pergunta também, para que você vá pensando, você acha correto o não processo licitatório e quase que a entrega de todos os serviços para a Endur? A outra questão o vereador Marco Pereira fez acusações absolutamente graves, como nós dissemos, né? Então, eu queria pedir se existe algum posicionamento da empresa, já que estão dizendo que é tudo infundado, estão providenciando alguma coisa com relação ao Marco Pereira, dele vir a público e se explicar sobre o que ele falou? Nós já entramos com uma ação contra ele, de calúnia. Então, se puder, as demais, receita e despesa. A receita, todo mês, Paulo, está no site, o que a gente compra e o que a gente recebe, tá? Isso está no site. Sim. A gente gasta... Você não lembra? Não, eu tenho todas elas mais ou menos aqui. Mas eu não tenho as despesas, eu tenho só o faturamento aqui no meu papel. Mas em torno de despesa de material e equipamentos, tal, é em torno de mais ou menos uns 350 mil por mês. É a média, tem alguns meses que passa um pouco. E a folha de pagamento nossa anterior ao mês de outubro, que começou a entrar mais funcionários, nós tínhamos 180, nós estamos com 250. Hoje a folha já vai chegar perto dos 450 mil. 450 mil? Hoje, sim, com 250 funcionários. Vai passar um pouquinho dos 450 hoje. Antes era 350 mil, que era 180 funcionários. Tá, essa é a receita? Você tem um faturamento de 350? Faturamento no mês de fevereiro foi 793. Ah, tá, 700. Março, 1.061. Dá uma em média. abril, 960 mil. Maio, 874. Junho, 898. Julho, 884. Então, tudo em média de 800 a 1 milhão. Certo. E para fechar, finalizar, nós tivemos a denúncia aqui e temos tido quase que recorrente. Vou pegar em específico uma empresa, mas dizem que são mais empresas que fazem isso. Que por algumas relações políticas, vou dizer claramente aqui, por algumas relações políticas, são convidados a participar de processos licitatórios, ganham o processo licitatório porque oferece o preço menor. Vamos pegar aí na questão do transporte de pedra para estradas rurais, e que essa empresa de Santa Helena, que não sei qual é o nome dela, não sei se você lembra, Zé. L.A. Celso. L.A. Celso. E a empresa que ganhou a licitação da Endur. A última licitação da Endur. E a denúncia é a seguinte: eles ganham a licitação porque eles oferecem um preço, porque eles sabem que a Endur, depois, a prefeitura, vai entrar com os equipamentos. Então, essa denúncia vem vindo há algum tempo. E aí, um cidadão nos ligou e falou: olha, estão, nesse exato momento, aqui em Sol Nascente, fazendo exatamente isso. Tem uma máquina da prefeitura fazendo aqui uma retroescavadeira, uma máquina fazendo aqui o serviço que a empresa deveria estar fazendo. Por isso que eles ganham a licitação, porque eles não têm o gasto.
E nós fomos lá, foi eu, o vereador Adriano, nossos assessores, chegamos lá e realmente a máquina era da prefeitura. E aí nós pedimos, e por acaso estava lá o dono da empresa, ele falou, não, é que queimou queimou a minha máquina, o motor da máquina no dia anterior. Vereador Paulo. E aí nós fomos verificar, o funcionário era funcionário da Endur, o que estava de motorista, pelo menos foi dito lá. Então, é frequente esse tipo de relação com as empresas, quando queima o equipamento, a Endur, oferece equipamentos de serviço, de propriedade da Endur, para essa prestação de serviço? É frequente, não é? Paulo, a Endur, ela executa as obras por município. Essa questão que você está falando de cascalho aí, o município, não tem nada a ver com a Endur. A Endur, ela tem uma licitação anual de contratação de equipamentos que a Endur tem. Eu tenho lá licitado caminhões, se eu quebrar caminhão, eu precisar alugar o caminhão, eu chamo a empresa que ganhou, ela vai fazer o transporte para mim. Eu tenho equipamentos, todos os equipamentos da Endur, vibroacabadora, escavadeira, retroescavadeira, eu tenho todos os equipamentos licitados. Para quê? Para que a Endur não pare o serviço dela, porque nós temos que executar as obras para me receber. Se eu tivesse 2 milhões em caixa e não precisasse estar executando todas as obras para mim poder receber e eu tivesse um respaldo, eu não precisaria ter isso, porque eu iria mandar arrumar minha máquina e ia ficar parada a obra minha. Não, nós temos todas as licitações de equipamento. Quando a Endur necessita, a gente passa a requisição, a empresa vem, executa o trabalho e a gente paga as horas que são contratadas com ela. Essa questão que você está falando não é a Endur. A Endur não tem nada a ver com o cascalho. Nós nunca executamos esse tipo de serviço de pôr uma máquina da Endur para prestar serviço para uma empresa sem que ela nos pague. Qualquer empresa pode contratar a Endur, que é uma empresa pública, mas ela pode fazer o serviço, tanto que a Sadia nos contrata, a Fiasul, outras empresas contratam para a gente fazer pavimentação. O motorista não era da Endur. Não era da prefeitura. Não então. era da Endur. Jornal do Oeste, para finalizar. O Jornal do Oeste, ele tem licitação com a prefeitura. O senhor lembra quando foi a última licitação que foi feita para fazer esse tipo de serviço que o Jornal do Oeste faz? Ou se houve renovação de contrato sem processo licitatório? Paulo, eu não vou poder te responder, porque o que eu posso estar falando talvez eu esteja errado. Eu teria que dar uma olhada lá e te falar como que essa licitação já está em aberto. Eu entrei lá, estava em aberto. Eu não sei se é uma licitação ou se é uma dispensa contratando a empresa, porque só tem um jornal em Toledo. Nós precisamos ter o jornal da região, se está contratada a Jornal do Oeste, por ser do município. Entende? Então isso eu tenho que dar uma verificada. Não posso te responder agora. Vereador Paulo, satisfeito? Por enquanto, sim, senhor. Vereador Adriano. Zequinha, só para ficar registrado aqui, eu pergunto, a pergunta rápida, você responde só para ficar registrado. Quem era o diretor superintendente anterior ao senhor? Moacir Vanzo. Quem era o diretor financeiro? Irene, que hoje ela entrou dia 1º de janeiro. Era ela. Quem era o diretor administrativo? Lorival Neves Júnior. Muito bem. Agora, só recordando uma fala aqui do... Diretor técnico, não, Mário Sigiro. Não, só o diretor administrativo. Zequinha, só para recordar uma fala do Marco Pereira aqui. Diz assim, Marco Pereira diz em seu pronunciamento que na Endur, a maioria das pessoas sabe como esquentar as notas e afirma que o executivo sabe disso. Está aqui, ó. A maioria das pessoas sabem como fazer para resolver os problemas, para esquentar, para fazer valer as notas, para resolver esse problema. O executivo sabe disso, inclusive foi feita uma reunião conosco para discutir o que fazer com isso. Eu acredito que estão até hoje lutando. Eles sabem disso, sabem perfeitamente que não estou mentindo. Ele cita de uma reunião. O senhor participou dessa reunião? É a reunião que foi comentada, a única reunião que nós tivemos junto com o executivo foi aquela reunião no passagem do cargos para a gente quanto que devia. Não existia nada de irregularidade, não existia nada de documentos que a gente tinha que esquentar.
o que ele está falando, ele acha que tem que vir aqui, vocês chamar ele Não, e ele só provar. se o senhor participou da reunião. Não, Participou. estava. A única reunião que teve foi a reunião no início, quando nós entramos lá, que foi passado para nós quais eram as contas que estavam lá para a gente saber realmente o que a gente tinha para pagar. Tá. E última pergunta, o senhor que pediu a exoneração do Marco Pereira? Se eu pedir a exoneração, quem dá a exoneração é o prefeito, Não, é ele que... Quem sugere, talvez quem está trabalhando com ele, eu só estou pedindo isso. Não, o prefeito me perguntou se ele estava fazendo um trabalho que necessitava, eu respondi para ele. Os 4 anos que eu fiquei na Endor como diretor técnico, teve 6 meses que foi o Sérgio Lopes e depois não teve mais administrativo. 3 anos e meio sem administrativo na Endor. Que eu acho que não tem necessidade, tanto que foi extinto e colocamos um controlador interno que é mais necessário do que o diretor administrativo. Quanto tempo que o controlador interno está trabalhando ali? Ele vai começar agora. Vai começar agora. Tá bom. Tem um analista de controle interno que nós já contratamos no concurso público e ela já está trabalhando. Muito bem. Só uma última pergunta que eu acabei virando minha folha aqui. Zequinho, a gente faz requerimento aqui e eles são reprovados com relação à Endor. Eu quero saber aqui, perante meus colegas vereadores, se o senhor tem algum problema de responder algum requerimento desse período que o senhor está para cá, se aceita responder quando chegar lá esse requerimento? Todo mundo que pede para mim, eu tenho a obrigação de responder. Então, mas não tem problema nenhum para chegar lá o requerimento e responder, né? De jeito nenhum. Então, meus colegas vereadores, vou convidá-los para a gente fazer esse requerimento. Tanto aqui, que eu estou aqui para tentar solucionar o que vocês querem aí. Tranquilo. Responder tudo que eu puder responder, eu estou aqui. Eu estou satisfeito, senhor presidente. Bem, todos os vereadores que assinaram o requerimento... Eu quero fazer mais um. Mais um minuto, vereador Bisoni. Nós temos tempo até às 15 horas, senhor presidente, está longe ainda. Baseado naquilo que foi, na pergunta até do vereador Adriano, com certeza não era da sua época, mas eu acho que é possível responder um requerimento, então, daquelas dívidas atrasadas lá, o que eram, para quem eram, acho que eu não vejo problema nenhum. Nós pedimos o requerimento daqueles R$500 mil para quem se devia e do que faz as compras e para quem eram os devedores ou os possíveis fornecedores da Endor. Eu acho que é uma resposta, uma pergunta simples e para uma resposta simples também. Quando se devia, quanto estava em atraso, quais eram os fornecedores, então acho que é uma outra, eu diria para engordar um pouco mais essas perguntas, então acho que nós vamos fazer essa pergunta, e ali já se pode colocar também, né, o porquê dos atrasos, que alguém vai ter que dizer porque não tinha dinheiro. Bom, é uma resposta bem simples, né, mas a verdade é que não é essa a resposta, mas eu acho que é uma pergunta que nós vamos engrossar aquilo que o vereador Adriano está fazendo no seu requerimento. Bom, todas as dívidas estão documentadas, não tem problema nenhum. Está lá os documentos, quando que foi pago e quando que ela foi assumida. Agora, de novo eu vou falar, eu não tenho como falar para vocês o que houve, porque eu não estava no momento lá. Não tem como eu detectar o que houve para eles não conseguirem pagar aquilo lá. Presidente, só uma coisa, o vereador Mocinho disse o seguinte: eu faço questão de ir até a Câmara de Vereadores. Então ele deixou claro, porque aí nas conversas de rádio para lá e para cá, era o nome dele também foi citado, dizer assim: eu faço questão de que vocês me chamem, por favor, para prestar contas do tempo que eu estive frente à Endor. Não sei se foram 10 meses, não sei quanto que o Mocinho disse assim: eu quero ir, por favor, me convidem para ir até esta casa. Presidente, só Pois bem. 30 segundos, referente ao ex-vereador Mucinja. Eu fui convidado também pela Rádio Integração, uma entrevista, e eu fui bem objetivo, falei o seguinte: de um lado alguém acusa e de outro lado tem alguém sendo acusado. Então, eu não posso fazer julgamento nenhum, de forma alguma. E, naquele momento, eu citei, eu falei assim: olha, nós temos que conversar com o Zequinha, conversar com o Mocinja, pessoas que dirigirem Endor,
para que se justifique, enfim. E ele veio até a Câmara de Vereadores, deixou bem claro, falando o que o vereador Leoclides Bisoni falou. Por mim, eu gostaria que fizesse uma CPI dos meus 10 meses. Então, eu quero registrar isso, que o vereador Mussinger veio até essa casa e deixou claro que ele gostaria de ser chamado, sim, para se pronunciar. Todos os vereadores satisfeitos? Eu só quero registrar, senhor presidente, e também para que o Zequinha tenha conhecimento, nosso regimento interno, ele dá a possibilidade de convite, como é o caso do aceite de Vossa Senhoria, para os agentes públicos, ou seja, para quem está no exercício do serviço público. No caso do pastor Marco e do ex-vereador, ex-diretor da Indur, o Mussinger, aliás, ex-superintendente da Indur, o Mussinger, nós não temos como convidá-los, nem como requerê-los para estarem aqui. Então, a não ser que nós cheguemos à conclusão, após os trabalhos dessa sessão especial, de que há necessidade de ouvir mais pessoas, e pessoas que estão fora hoje do serviço público, aí necessariamente nós precisamos abrir uma comissão parlamentar de inquérito. Então, só para que fique claro que não há possibilidade de requisição, nem a convite, e nem por requisição, né, de pessoas que não estejam dentro do serviço público. Bem, na sequência... Um minuto, vereador. 30 segundos. Eu só quero aqui a gente ficou inclusive teve até amigos da gente que eram até preocupados, vocês estão querendo denegrir a imagem do José Bertuardo Correia, e não era essa a intenção de nenhum vereador, Zeca. A intenção nossa era que você viesse fazer o que você fez hoje aqui, mostrar o teu excelente trabalho que está sendo feito e demonstrar para nós que a Indur realmente está andando. E como Vossa Excelência falou, se lá atrás acontecer alguma coisa, não é da sua competência. Então é importante foi que você veio aqui, deu os esclarecimentos aos vereadores, né, Paulo? Que nós realmente queríamos saber, desde a época que você assumiu, realmente o que tinha lá de conta para pagar, está aqui nos nossos papéis hoje, exatamente o que tem, que Vossa Excelência passou. Então, com certeza, se tivermos que pedir outras informações agora, cabe a nós, sim, pedir a pessoas que estavam anteriormente a Vossa Excelência lá. Então, obrigado por ter vindo aqui, livre, espontânea vontade. Senhor presidente, eu acho que não foi respondido. Se foi, me puxa a orelha, Zequinha. Mas a questão do processo licitatório, eu havia perguntado qual é a sua opinião, se há, já que 99% dos serviços são feitos à prefeitura, essa dispensa de licitação e o serviço direto, entregues direto à Indur. Paulo, existe uma prerrogativa da Indur, porque ela foi constituída antes de 1984. E ela é uma das empresas que ainda pode receber dispensa da prefeitura. E hoje em dia, qualquer outra autarquia não pode fazer isso. Ela foi constituída antes, ela tem essa prerrogativa de poder receber do poder público, né, uma dispensa sem licitação. E eu acho que o prefeito ele executa muito dessa prerrogativa de que a empresa pode executar mais rápido. Se você for fazer uma licitação para isso daí, leva quase 90 dias para começar uma obra e desenvolver. A Indur, obrigatoriamente, ela faz os preços dela abaixo das concorrências existentes no município. Nós no começo do ano, nós temos uma portaria dos preços que a gente executa e vende o material na Indur. Então a gente tem uma portaria, aquilo lá passa o ano inteiro sem ser modificada, para a gente poder executar as obras do município sem ganho nenhum. Aonde a gente tira o ganho? É no BDI, que o BDI é onde você tem o bônus de despesa indireta, onde você tem uma margem para você ter um lucro nas obras. Tá? Isso é a parte de engenharia. O BDI da Indur, em relação ao BDI que o município faz as licitações, o município faz de 30%. A Indur tem só 15% de BDI. Então o ganho dela é para manutenção só dos equipamentos. Então ela consegue executar, por ser uma empresa pública, ela consegue executar com esse BDI só para ter manutenção. Tanto que em 2008... acho que foi 2008, o Tribunal de Contas fez uma ressalva nas contas que necessitaria o poder público injetar uma certa quantia de dinheiro para a Indur poder ter um caixa para ela sempre poder andar tranquilamente. Então isso daí é uma coisa que a gente necessitaria
vou pedir até aos senhores vereadores, eu estou aqui hoje, se vocês pudessem voltar alguma coisa e injetar um dinheiro, não caixa preta, viu, Paulo? Não é caixa preta. É para nós termos um dinheiro, qualquer uma empresa ter um dinheiro, para que na hora que ela necessite de utilizar esse dinheiro, ela tem em caixa. Acho que se Vossa Excelência fizer esse movimento que nós dissemos, de possibilitar, Vossa Senhoria já disse que vai consultar o jurídico, de possibilitar que nós façamos uma comissão nesse momento e desfaçamos todas as dúvidas, olhando lá no livro caixa da empresa, que tenha alguém da imprensa, alguém do Ministério Público, os partidos que compõem essa casa, que a gente possa fazer uma comissão, talvez nós estejamos caminhando para o entendimento e dando à sociedade de Toledo uma percepção de transparência da empresa. Então, eu pediria pela terceira vez que Vossa Senhoria faça um esforço grande para que a gente possa compor essa comissão. Ok. Pois bem. Só para... Temos tempo até as 15 horas, como o Dino falou. Tá difícil, o Cris quer falar, não consegue. Zequinha, só agora você falou esse dinheiro para equipamento. Esse dinheiro para equipamento não é para equipamento. É um dinheiro manutenção. Fundo de caixa para você ter um caixa. A Endur não tem caixa hoje. O que ela recebe no mês, ela paga, sobra muito pouco. Você começa no começo do ano já guardando dinheiro para o 13º, porque vai chegar no final do ano o 13º, aí tem muitas férias, a gente já vem tendo que fazer guardando esse dinheiro para que a gente chegue em dezembro e a gente não tenha problema na hora de pagar o 13º. Tudo. Então, se a Endur tivesse um caixa para você, condições de um mês, você não... Esse mês, para nós, está sendo muito difícil. Quando chove, a gente não tem muitas condições de executar algumas obras. Você só consegue executar as obras que são cobertas. Sim. E a Endur tem poucas obras de construção, ela tem muitas obras de pavimentação. A pavimentação, quando molhou o terreno, você tem que esperar 2 dias de sol para você poder entrar nele. Então, isso dificulta muito a Endur a questão de ter um respaldo financeiro para você poder cumprir das obrigações no final do mês. Não, entendi. Só para te fazer uma pergunta hoje, como é que está a questão dos equipamentos, as máquinas lá, está resolvido? Porque aqui o Marco Pereira diz na sua fala que tem muito equipamento quebrado, sem condição de andar, e que pede para todos ir lá e conferir. Não. Hoje foi resolvido esse problema? Existia mesmo isso? Não, existiam as máquinas que estavam quebradas naquela época. Né? Tinha máquina quebrada que foi feita licitação e foi arrumada. Isso normalmente acontece. Se você for lá, cada dia lá quebra um caminhão. É normal como o equipamento. Nós temos equipamento lá, alguns equipamentos que tem mais de 25 anos. Que foi no início da Endur, foi comprado e até hoje ela funciona. Então, esses equipamentos mais velhos, acontece de quebrar mais vezes do que os caminhões novos que a prefeitura nos repassou, né, o ano passado. E hoje nós temos uma frota de caminhões, a maioria é tudo novo. Só tem 2 toquinhos lá, que um tem que trabalhar no aterro, não pode ser traçado no aterro, porque ele acaba estragando, porque tem que andar em cima de terreno muito mole. Tem um toquinho e o outro toco que faz o tapa-buraco na cidade, porque tem que ser baixo para o cara poder tirar a massa de cima com a pá. Então, hoje, equipamentos na Endur, alguns equipamentos deveriam ser trocados, mais novos, mais da pavimentação, mas hoje ele está... tranquilo, não tem problema nenhum. Eu só falei porque aqui ele diz assim, não tem recurso para fazer a manutenção dos equipamentos. Então Não, mas o recurso da manutenção tem que vir com o dinheiro das obras. É o ganho da Endur para fazer a manutenção. Não, tranquilo. Senhor presidente, só mais... Só 10 segundos. Conforme que se cria um debate, aí a gente vai captando algumas coisas. Zequinha, vamos lá. Sobra muito pouco por mês, certo? Quase que nada? Depende do mês que você está trabalhando. Tudo bem, tá. Acabou de falar, sobra pouco. Que o dinheiro do 13º é guardado mensalmente para chegar no final do ano inteiro. Mas aqui, o que você fez em milagre para em 4 meses arrecadar 487 mil reais para pagar essas dívidas? Não houve milagre nenhum. Quando eu entrei lá, existia já obras dispensadas do município.
É aquilo que eu estou te falando, não é um milagre. Eu trabalho na construção civil desde 1987. Entende? Então a gente tem a agilidade de fazer os serviços mais rápido. Talvez a pessoa que estivesse lá não é um engenheiro, não era engenheiro. Eu, como engenheiro, eu sei a nossa função administrativa e de trabalho. Nós conseguimos fazer, ó, se você vê aqui, em fevereiro eu não consegui fazer muita coisa, eu fiz 793 mil só de faturamento. Em março eu consegui fazer 1.061.000. A Enduro é uma empresa que tem que ter pavimentação. A pavimentação é o carro-chefe da Enduro. Não é obrinhas pequenas de valor, é obras grandes, é o carro-chefe. Nós temos que fazer pavimentação. Quando você tem no mês as obras de pavimentação que você executa, você tem um volume maior de recebimento. Então agora, nesse raciocínio, agora então o Caixa tem um saldo positivo? Não, nós estamos já com o dinheiro, vamos pagar o 13º agora dia 10, nós vamos pagar o 13º dia 10, já era até o dia 20, nós já vamos pagar no dia 10, sexta-feira, entende? Nós temos o dinheiro para ir pagando. E de outro lado, assim, rapidamente, agora, nós aprovamos aqui a compra de caminhões, patrola, enfim, que é usado pela Enduro. O município é o proprietário da Enduro. O município compra e ele repassa para a Enduro, como aumento de capital. A Enduro tem um capital até muito bom, ele repassa para nós com aumento de capital. E quem mantém tudo isso daí depois é a própria Enduro. Tá, mas então, nesse entendimento, esse repasse foi feito ano passado, em outubro, novembro, foi mais ou menos no final do ano. A manutenção deveria ter caído. Então, se deveria ter caído o valor da manutenção, ficou uma dívida. Bom, houve repasses de caminhão, houve repasses até esse ano já para nós, mas isso não quer dizer que você deixa de comprar o material. Agora, na parte de equipamento, cai bastante. Tranquilo, mas continua. Se você for lá todo dia, você vai ver que sempre tem um caminhão ou uma máquina diferente na oficina. Você sai com esse próprio caminhão pode ser que quebre outra peça. Está sujeito, porque você está constante. Ela não tem a manutenção de você parar um mês, poder fazer manutenção em todos os equipamentos, como deveria ser o correto. Porque nós temos muitas obras, nós não podemos parar. A Enduro não para em janeiro, não para em fevereiro, não para em janeiro, sabe? Continua a execução de obras diariamente. Então, a manutenção dos nossos equipamentos é feita daqui maneira. Quando ocorre de quebrar alguma coisa, para-se o equipamento e faz a manutenção nele. Então, além de ser um bom engenheiro, o Zequinha é um bom administrador. Provou isso, né, Zequinha? Eu vou até pedir que vocês me convidaram aqui, deu para mim explanar que eu consegui pagar uma dívida em 4 meses. Isso para mim, quando eu fui para lá, eu fui com o propósito disso, de eu conseguir mostrar para a sociedade que eu teria condições de assumir um cargo político lá na Enduro. Mais 10 segundos, vereador Paulo. Foi muito importante essa pergunta do vereador Ademar Dorf-Schmidt, e ela traz elementos novos para nós que queremos decifrar, enfim, o que ocorreu nesse período. Na fala, e prestando atenção na fala do Zequinha, nós estamos chamando de Zequinha, sem pedir a sua permissão, com essa intimidade toda, mas na sua fala, o Ademar, ele diz o seguinte: qual foi o milagre? E imediatamente a resposta vem dizendo: não houve milagre. E aí se constrói toda uma fala no sentido de dizer que houve competência. Né? É isso que nós podemos tirar da fala. Houve uma competência, exatamente até por entender da área, né? Por ser engenheiro civil e tal, e que, portanto, deu condições para que as obras fossem tocadas mais rápidas e, portanto, o dinheiro entrasse um maior volume de dinheiro. E é exatamente aí que nós vamos chegar. De que, então, se nós pegarmos anterior ao Zequinha, nesse período, pelo menos um ano antes, nesse período antes, nós vamos olhar na receita e vamos perceber que a receita era bastante inferior ao seu período. Porque na fala conduz para isso. De dizer o seguinte: olha, por não ser técnico, por não ser engenheiro, então eles não tocavam as ações, não tocavam o serviço de forma rápida e, portanto, não chegavam ao volume necessário para pagar as contas. Eu cheguei, em 4 meses, toquei os serviços de forma rápida,
atingiu um volume interessante de recursos e paguei as contas. Então, parece que nós achamos a fórmula aí. Se nós, nos documentos, olharmos lá na Endur, e por isso que eu peço a questão desse coletivo, dessa comissão, se nós pegarmos lá anterior ao Zequinha, nós vamos perceber, então, sem olhar as notas agora, de que havia menos recursos, posterior ao Zequinha, com a sua rapidez, com a sua eficiência, mais recursos, portanto, deu para pagar as contas. Então, é isso, o meu raciocínio está correto? O recurso que você fala... A entrada de dinheiro por prestação de serviço. Serviço existe, nós temos várias obras já dispensadas, nós temos um montante de obra que teria que ser entregue dentro do ano, nós não vamos conseguir por causa do tempo, esse tempo está nos afetando um pouco, mas o serviço só é cobrado após a execução. Então, se você conseguir executar ele o quanto antes, você tem o teu recebimento dessas obras. Não, só para deixar bem claro, é assim, não houve milagre para pagar as contas, não houve milagre. Houve bastante trabalho. Houve bastante trabalho, então, essa expressão do trabalho, ela se materializa através de uma entrada maior de recursos. Porque se nós pegarmos, e tinha 800 mil de receita, no período anterior, uma média de 800 mil de receita, anterior ao Zequinha, e posterior ao Zequinha, ou na administração do Zequinha, a mesma média, então também não foi essa diferença de trabalho que fez com que pagasse as contas. É aí que eu quero chegar. Eu quero chegar, achar por que num período anterior não se conseguia pagar e no período posterior se conseguia. Na sua fala, ficou muito claro que é a diferença técnica. O outro não tinha essa qualidade, não sei se a palavra é qualidade técnica, mas não era da área, não era engenheiro civil, não conseguia fazer essa prestação de serviço a contento para entrar recursos. Então é isso que eu quero chegar. Porque senão, se nós pegarmos a via mesma, nós vamos voltar ao milagre de novo. Então, qual foi o milagre? Então, não sei se eu me fiz claro, no sentido de dizer, precisamos olhar os documentos para... Bem, todos os vereadores já se manifestaram, acredito que ficaram satisfeitos com cada um com as suas perguntas e com as respostas também. Então, abrimos o espaço agora para o vereador Luiz Fritzing, que não faz parte dos vereadores que assinaram o requerimento. Mas, como está presente, eles têm a oportunidade de se manifestar. Só não posso ter 2 minutos, né? Todos tiveram muito mais. Pode ser 2 minutos ou mais também. 15 minutos. Meus cumprimentos ao José Eduardo, ao presidente da casa, a todos os companheiros vereadores que aqui estão. Por que eu não assinei o requerimento do convite? Porque o nosso regimento diz, aceita o convite e ele é remetido nas normas de uma convocação. E aqui nessa casa veio o Hildo Bombardelli, secretário de Educação, por 2 ou 3 oportunidades de explicar nessa mesa para os vereadores da comissão, para os vereadores da casa. Veio aqui o secretário Grespan falar daquela tribuna. Ontem estava aí o Pedro Brum falando daquela tribuna. Veio aqui o João Bombardelli, da Sociedade Rural, sem nenhum convite formal ou sem nenhuma convocação, que o convite formal, pelo regimento, remete à convocação. E é por isso que nós não assinamos o requerimento, e eu dizia que o governo federal, o governo do Estado, não admitia convocações. Agora, quando se dizia o motivo, 1.500.000 de furo, 1.500.000 de rombo, essa era a conversa na cidade. Ou, trocando em miúdos, 1.500.000 de desvio ou de roubo, que seja. Eu não aceitava isso, porque sem compra de licitação. Nós temos um limite de até 8 mil, você pode comprar sem licitação. Nós votamos uma lei aqui, numa compra de emergência, quando você falava que as vans ou os caras da saúde estavam ali parados porque não tinha licitação para comprar um pneu. Então, era uma compra de emergência. Agora, 1.500.000, me desculpem quem isso falou, que foi o vereador Marcos, o ex-vereador Marcos, meu companheiro de partido, uma época, chutou, porque não existe nenhuma conta pública, 1.500.000. É 1.348.000 e não sei quantos reais e quantos centavos. Porque a conta pública não fecha 1,5 milhão. Dessa forma, uma compra. Ela tem que ter todos os números certos. Por isso que eu digo, o 1.500.000 foi chutado. O secretário que vocês querem chamar aqui, eu concordo como líder do governo a cada momento que vocês queiram fazer.
Mas chama que venha explicar conforme foram todos os que aqui chegaram. Não precisa ser desta forma, numa sessão especial que estamos aqui hoje, numa sessão especial e todos os outros chegaram numa reunião ordinária, numa reunião das comissões, junto com os vereadores, explicando, dando todas as explicações que foram necessárias. Eu só não concordei muito hoje com meu colega Bisonin com a conta de 7 meses, porque se eu pegar, por exemplo, o dia 10 de setembro a 10 de fevereiro, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, são 5 meses, mas ele fala que são 7, mas que seja 7. Quando o Derli assumiu, tinha 8 meses de salário atrasado no funcionalismo público. E contas a prefeitura estava quebrada. A prefeitura estava quebrada, e você nesse lugar estava quebrada. E de anos e anos de contas. E foi possível pagar. Agora, na minha conta, são 5 meses, mas eu vou concordar com o vereador lá que seja 7, não vou teimar nisso, porque só se inclui o mês do início e o mês final para dar 7, senão não dá. Agora, quando a prefeitura faz essa compra com dispensa de licitação, vereador Paulo, é porque a Constituição de 88 reconheceu empresas constituídas até ano X, são equiparadas a empresas públicas e elas podem fazer a dispensa de licitação, e outras que foram constituídas após, está certo, aquela pessoa, a autoridade que lhe falou, que aquelas empresas públicas que foram constituídas após um certo período, elas têm que participar de licitações, e a Endur se enquadra naquela que não precisa, pode ter a dispensa de licitação. E seu secretário José Eduardo, que chamam carinhosamente de Zequinha, está desempenhando um serviço exemplar na Endur, é porque é engenheiro, eu tinha notado isso aqui antes, não tem hora para trabalhar, levanta de madrugada, noite adentro, como o nosso prefeito assim o faz, e quer ver as coisas andar. E se tinha algumas obras que precisariam estar com mais agilidade para ser executado, eu sei que o engenheiro tem a forma de executá-las. Eu tenho a certeza de que não existiu 1.500.000 de desvio, esse foi o objetivo principal que se debatia na cidade. Eu estou dizendo o porquê que não assinei o convite, porque ele se torna numa convocação, e estamos aí numa sessão especial para isso, e que poderia ter sido feito, o Zequinha ter vindo aqui, ter explicado numa sessão ordinária, numa sessão de todos os vereadores, numa reunião de comissão, como os outros secretários todos fizeram, e aí sim, se tiver alguma dúvida maior, se toma um outro caminho. Mas eu quero parabenizar o Zequinha, que nós encontramos ele esses dias, ainda falei para ele, o quanto antes tu for, melhor é. E ele, então, já que recebeu o ofício, já respondeu no dia seguinte, e aqui veio dar as explicações, e provando de que não existe um descoberto de 1,5 milhão que não tenha documentos. Está documentado, como disse, era uma conta vencida a pagar, uma conta que tinha que fazer logo em seguida o salário do mês para pagar, e mesmo assim não chegou no 1.500.000, como foi falado. Parabenizo a todos os vereadores que tiveram essa iniciativa, eu tenho certeza que foi basicamente esclarecido a situação, e de que a documentação toda, como o Zequinha falou, por várias oportunidades, estava documentado, e falou também que tinha um faturamento lá de 790 mil, se não me falha a memória, e quando entrou passou de 1 milhão no faturamento, porque houve um trabalho mais arrojado, determinado pelo secretário. Parabéns ao Zé Eduardo, parabéns ao presidente da casa, parabéns a todos os vereadores que aqui chegaram nesse momento. Presidente, só para encerrar aqui da minha parte também é o seguinte, primeiro que confirmado pelo senhor José Eduardo que ele pagou em março a conta. Começou a pagar as contas em março, certo? De setembro a março, então, seus 7 meses. Eu entendo que qualquer empresa que deva só 7 meses é porque ela está muito bem devida, ela está bem administrada, está sobrando dinheiro, ela está ótima. 7 meses de atraso, então, não sei, dá para dizer que ela estava ótima. Segundo, que nós não cometemos nenhuma ilegalidade. Vossa Excelência falou que podiam ser... Não, sei só para dizer que parece-me que nós cometemos uma ilegalidade ao fazer uma sessão especial. Não, fizemos aquilo que fala o regimento interno. Poderíamos ter feito através das comissões? Poderíamos, com certeza. Muita gente já veio através das comissões. Mas fizemos dentro da legalidade. Só não fizemos através das comissões, mas foi a sessão mais legal do mundo e ótimo, porque o José Eduardo aqui esclareceu aquilo que pôde, o que não pôde fica para outro esclarecer. Agradecer. Senhor presidente. Pois não. Primeiro, agradecer ao Zequinha por essa compreensão e ter aceito vir numa sessão especial.
e dizer que bom que nós fizemos uma sessão especial. Se tivéssemos feito numa sessão ordinária, a sessão ordinária ia começar às 4 horas da tarde. Porque começamos às 11, é 1 hora da tarde agora, então... Ou a sessão teria outra característica, seria amarrado, 2 minutos para cada um e acabou. Então é um tema importante. Eu quero dizer que o Zequinha se saiu muito bem, mas quero dizer, Zequinha, que para mim, para chegar a uma conclusão final, ainda careço de algumas informações, né? E eu acho que esta casa carece de ouvir a outra parte. É preciso que a gente ouça a outra parte. Então não sei como é que a gente vai fazer isso. Né, os vereadores terão que se reunir para ter essa condição de avaliar de que forma nós vamos fazer isso, se é através de CPI, se é através de convite e aceite nas comissões, mas enfim, eu não me dei por absolutamente satisfeito, quero dizer que saiu muito bem o vereador, aliás, o Zequinha, diretor superintendente da Indur, respondeu todas as perguntas, algumas ficaram, né, para ser respondidas depois, e que nós iremos solicitar depois, posteriormente, já que disse que podemos fazer requerimento. Talvez não com o aceite da casa, talvez direto lá, já que possamos protocolar lá um pedido, de repente, assinado por mais vereadores. Então, quero agradecer a presença aqui e dizer que talvez lá na frente, nós possamos convidá-lo novamente para vir prestar novos esclarecimentos diante do momento que nós ouvirmos a parte acusadora e talvez outros diretores que ainda não foram ouvidos. Só para a consideração final também, nas palavras do nobre vereador Luiz Fritz, eu tinha, inclusive, marcado aqui nesta folha, o vereador Paulo estava aqui, eu falei, vamos puxar a lei que foi aprovada lá atrás, que dispensa a licitação, que nós, inclusive, questionamos, que era para ter estipulado um valor, a quantidade, enfim. Hoje se levanta muito bem isso daqui, tá? Então o mundo é dos espertos, mas é um debate que vai ser feito lá na frente, com certeza nós iremos o fazer. Diante do convite, Zequinha, eu entendo que tu se deu por satisfeito, porque hoje a imprensa inteira está acompanhando, parabenizar aqui a Casa de Notícias, que está aqui até nesse momento, estavam aí presentes imprensas das mais diversas, o Doni também se encontra aqui, o Adenir também, a Rádio Mundial, enfim, toda a imprensa que ventilava esse assunto. Vossa Excelência teve a oportunidade de vir diante de todos, justificar e se pronunciar diante dos fatos que o seu nome estava vinculado a isso. Então, de outro lado, eu não entendo que nós fizemos algo assim para prejudicar o Zequinha, mas sim para preservá-lo. Porque hoje ele teve a oportunidade, diante da imprensa de Toledo, justificar o que estava sendo acusado. Então, parabéns, Zequinha. Muito obrigado. Pois bem, não havendo mais nenhuma pergunta ao nosso convidado, queremos, em nome do Legislativo, agradecê-lo, primeiramente, por ter atendido o convite e depois pela explanação acerca do assunto abordado pelas respostas fornecidas às perguntas dos senhores vereadores. Receba, portanto, os cumprimentos do Legislativo toledano. Obrigado. Muito obrigado. E espero ter conseguido explanar todas as perguntas de vocês. Declaro encerrada essa sessão, agradecendo a presença do convidado, dos senhores vereadores e da imprensa e das demais pessoas aqui presentes, servidores, assessores e demais pessoas. Obrigado a todos.